Oi, hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou trazer uma pergunta que me fizeram no TikTok para o YouTube, porque eu acho que é uma discussão bem legal e talvez vocês vão gostar de pensar um pouco nisso também, e eu acho que é uma reflexão importante também para quem quer aprender mais e melhorar a sua eficiência no aprendizado. Então, essa pergunta na verdade foi uma sugestão para eu reagir a um vídeo do canal Corre do PhD ou Corre do PhD, se você preferir, onde é discutido se aula é perda de tempo, qual que é a relevância de uma aula na visão da pessoa que está gravando o vídeo. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada no canal, é bem legal. E esse vídeo, assim, antes de vocês correrem e falar sobre o título, assistam o vídeo inteiro, entendam o que está sendo discutido. E eu acho que é uma reflexão importante, principalmente para pessoas que querem seguir vida acadêmica e coisas desse tipo, mas eu acho que todo mundo se beneficia disso, porque não é uma crítica, mas é mais assim, uma reflexão sobre como você tem aprendido e qual que é o papel de aprendizado na sua construção como pessoa. Então, vamos começar devagar. A ideia é vamos voltar, né? Vou falar da minha experiência agora. Eu fui monitor de Física 1 e Física 2, que são os primeiros cursos que você faz quando você entra na graduação em Física, por 4 anos, né? E a graduação em Física tem 4 anos. Então, depois de formado, eu dei mais 4, praticamente uma graduação inteira de monitoria para alunos que acabaram de entrar. E tem um fenômeno que é muito interessante. Isso são coisas que pegam pessoas do primeiro ano e pessoas que estão lá em cima já avançadas, que é você não digerir o que você está sendo exposto. Então, por exemplo, se você chega numa monitoria de primeiro ano, depois de ter tido, sei lá, 1 mês e meio de aula, eles têm uma lista de exercício e eles têm que resolver, sei lá, algum exercício de, normalmente cinemática, coisas desse tipo. Se você pede, derive tal fórmula para mim, o passo a passo que vai ser exposto para você vai ser exatamente ou o que a pessoa viu no livro ou o que a pessoa viu em sala de aula. E não vai ser feito um esforço para entender cada passo, vai ser feito um esforço mental para relembrar cada passo. Será que a função era aqui ou aqui? Será que eu derivava aqui ou aqui? Será que eu tinha que dar o passo de somar aqui, de subtrair ali? Mas é mais um esforço mental de relembrar como foi feito exatamente do que um esforço mental de pensar, bom, faz sentido o que eu estou fazendo a seguir? Por que esse passo é importante? Vocês conseguem entender a diferença de postura? O que é discutido nessa questão de será que a aula importa ou não, foi um fenômeno que aconteceu comigo também, que ao longo da graduação eu fui deixando de ir assistir aulas nos cursos para estudar no momento da aula, porque no geral o custo-benefício de assistir a aula não estava bom em comparação ao custo-benefício de eu estudar por minha conta. E tem um leque de razões disso ser assim. Não estou criticando a aula em si, mas vou dar alguns exemplos. O primeiro é, a aula está num nível muito acima do que eu estou capacitado a aprender, então eu preciso fazer esse trabalho de preencher esse intervalo entre o que está sendo exposto e o que eu sei, e aí eu tenho que fazer o meu trabalho de todo jeito. Outro cenário é o professor realmente não prepara as aulas são ruins e não adianta eu ir. E a outra é, um último exemplo, o jeito que o professor aplica a aula, o jeito que ele dá a aula, o jeito que ele faz as coisas na aula, não é o jeito que eu gosto de ver as coisas sendo expostas, então não faz muito sentido eu ir lá ver as coisas de um jeito que não é o jeito que interage comigo, então é melhor eu ficar estudando por conta. O que acontece, né? Quando você vai fazer pesquisa, principalmente se você seguir uma área pura, sei lá, física, biologia, matemática, história, geografia, etc. É muito comum você ter muito contato com uma exposição absurda de conteúdos e nesse cenário você também ter contato com pesquisa. E cara, não tem nada que te tira mais, te deixa mais confuso do que uma questão de pesquisa, principalmente quando você está no seu mestrado ou doutorado, porque não tem resposta nenhuma, sabe? Você chegou no momento em que não adianta procurar em nenhum lugar, porque se tivesse em algum lugar, você não estaria fazendo seu mestrado, seu doutorado nisso. Só que isso, se você trouxer essas coisas antes, mesmo que haja resposta, você saber abordar um tema de forma que você vai ter o seu projeto nisso, com as suas questões e orientado ao seu aprendizado, talvez você se beneficie muito mais do processo de aprendizado do que só ficar lendo pelo propósito simplesmente de ler. O que eu estou dizendo com isso? De novo, é um assunto delicado, vou dar bastante exemplo, talvez fique um pouco repetitivo, um pouco maçante, mas eu não quero sacrificar essa parte de pensar fundo nisso. Imagina você pega um livro, você está estudando para uma matéria, você sabe que você tem que ler em ordem, sei lá, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e você sabe que na prova vai cair até o capítulo 4, então você fica lendo várias vezes esses 4 capítulos até você estar confiante de que você sabe reproduzir os passos ali. Isso é uma coisa. Você foi educado e estudou o suficiente para responder quaisquer questões que estejam adaptadas àqueles 4 capítulos. Então, se eu chego com algo um pouquinho assim, um epsilon
de diferença, um pouquinho fora do que está naqueles 4 capítulos, provavelmente você vai travar. Fazer pesquisa é pegar um epsilon gigantesco, você está completamente fora daqueles 4 capítulos, mas aqueles 4 capítulos é o que você tem para se segurar e você precisa responder uma questão que tem que construir um monte de coisa ainda. Então é muito importante você pensar sobre o que é aprendizado, porque assim, todas as vezes que eu tive uma exposição com materiais, a qual foi feita de forma que eu me preparei para uma prova, por exemplo, cara, 2 meses, 3 meses depois eu tinha esquecido tudo. Eu sou uma pessoa que esquece muito fácil as coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em manter conhecimento comigo de forma ativa, ou seja, eu não sou uma enciclopédia de coisas. Se você me parar na rua e me perguntar alguma coisa, provavelmente eu vou conseguir te dar uma orientação e sanar a confusão mental inicial, mas provavelmente, me conhecendo, eu vou ter certa dificuldade em entrar em profundidade no assunto com você de cara. Porque todas as vezes que eu quero falar de algo, física, de coisa assim, montar uma aula, realmente pensar em algo assim, vou tentar te ajudar na sua confusão mental, isso tem um custo energético muito grande para mim e é um processo que eu aprendo muito mais, talvez, que a pessoa. Porque você começa a ter que pensar quais são os pontos que as pessoas vão ter dúvidas. Cara, na hora que você começa a pensar isso, esquece, sabe? Vai dar trabalho. Porque, no geral, a gente lê derivações assumindo que tudo ali tá certo. A gente não presta atenção nos passos que estão sendo dados. A gente tá lendo algo conceitual, a gente aceita que o autor é o suprassumo da sabedoria e tudo que ele está falando está certo. E nós, meros mortais, temos que entender aquilo e a gente não questiona. Só que, um exemplo prático. Eu sempre gostei muito de quântica na graduação. Eu sempre estudei muito quântica na graduação e eu achava, me considerava com um conhecimento razoável, até beirando ali alguma coisa mais profunda nessa disciplina. Aí eu fui fazer pesquisa em alguma coisa de neutrinos que envolvia decaimento de algumas partículas, mas a gente queria fazer uma formulação teórica da descrição e eu achei que assim, cara, vai ser fácil, eu sei essas coisas, eu vou me virar bem. Aí eu comecei a pensar, cara, primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, falhei. Falei, nossa, mas talvez não é assim, porque isso não faz muito sentido. Segunda, não consegui. Terceira, não consegui. Eu falei, pô, conclusão é que eu não entendo o suficiente isso. Aí eu voltei nos livros de texto. Tinha exatamente o que eu estava pensando. Pulando os mesmos passos. Pulando as mesmas questões. Evitando as mesmas complicações. E aí eu fui lendo vários livros de texto. Mesma coisa. Um livro de texto discutia um pouco mais a fundo e citava um artigo. Eu abri o artigo 100 páginas. O artigo de 100 páginas discutia cada detalhe de algumas coisas, mas ainda assim apontava certas inconsistências e coisas que estavam em aberto. Citava outros artigos. Quando eu fui vendo tipo, o tamanho do problema que era aquela questão que eu tive. E era assim, uma coisa, a princípio, básica. Isso foi uma situação, isso é recorrente. Por isso que é muito importante você aprender a separar ruído de sinal quando você está fazendo pesquisa, porque senão também você vai querer entender tudo quando você está entendendo um monte de coisa que não é útil para o que você está fazendo naquele momento. E separar isso é importante, mas esse é assunto para outro vídeo. Só que o que acontece? Nisso, eu simplesmente perdi a capacidade de assumir que eu sei algo. Eu acho que eu já tive tantas interações dessa forma que eu posso parecer uma pessoa que sabe muita coisa, eu posso parecer para pessoas que não estudaram física que eu sei muita coisa, mas assim, eu sou um eterno aprendiz nesse sentido. Eu realmente fico inconformado ou assim, abismado com a capacidade das pessoas, por exemplo, na internet, de falar que sabem coisas. Porque, cara, você vê pessoas discutindo de assuntos mais diversos possíveis, como se fossem especialistas, enquanto que os especialistas estão tendo uma confusão mental em entender aquele assunto, que assim, é assustador às vezes. Eu tenho uma postura que eu adotei que foi o contrário, e é praticamente assim, eu aprendo fazendo projetos nisso e projetos que gerem uma confusão mental na minha cabeça grande, que eu consiga fazer questões orientadas para que as minhas sessões de estudo sejam mais úteis, porque elas têm um foco específico que é responder as questões que eu começo com uma questão grande e vou quebrando em pequenos pedaços. Eu sinto que esse tipo de conhecimento, quando eu entro nesse nível, nessa parte de engajamento com o que eu estou fazendo, tem um retorno mais duradouro. Porque, assim, é meio traumático, entre aspas, assim, traumático de uma forma controlada, entende? É uma coisa fora da sua zona de conforto, mas de forma controlada, que você vai se expondo um pouquinho a mais todo dia. Não é algo assim, um chute na sua cara, não é um negócio exagerado, mas assim, você vai um pouquinho empurrando o que você sabe, só que você vai vendo isso crescer numa pergunta que te faz sentido. E aí, quando você tem a resposta daquilo que te faz sentido, isso entra em você um pouco mais fundo, porque você fala, pô, sei lá, você pode pegar uma pergunta tipo, por que o céu é azul? Essa é uma pergunta, entende? Por que as coisas são como são? Por que sei lá, meu micro-ondas funciona como funciona? Por que se eu der descarga as coisas descem? Isso tudo são projetos por si só para você aprender. Você só tem que criar os projetos pessoais
que estejam alinhados com o que você quer fazer e essas perguntas que você tem. Se você quer estudar física, se você olhar para o lado e pensar, tem pergunta. Por exemplo, por que esse celular que eu estou usando para gravar aqui funciona da forma que ele funciona? Como que eu falando aqui, esse negócio consegue captar um áudio, gravar uma imagem? Tipo, isso tudo vai rolando, sabe? Se você olhar para o seu lado, você tem infinitas perguntas para responder. Cabe a você ter curiosidade para isso e, lógico, criar um propósito dentro de um projeto desse tipo. E onde que entra a aula nisso, né? Porque que nesse contexto, qualquer coisa externa fica sendo secundário dessa forma. Secundário que eu não digo no sentido pejorativo, eu digo no sentido de ferramentas auxiliares. Se curso resolver esse problema, você pode entrar no YouTube hoje e ter aula com um prêmio Nobel. Se isso fosse resolver as coisas, sabe? Todo mundo saberia a mesma coisa. A questão é que fontes externas, por exemplo, eu já vi gente falando, vou ensinar quântica em 3 semanas, em cursos dessas coisas de pseudociência e blá blá blá. Meu, é simplesmente impossível. Mesmo que você fizesse o melhor trabalho do mundo e ensinasse quântica de verdade, não essas bobagens que aparecem por aí, não dá para uma pessoa aprender em 3 semanas. Se ela realmente quiser aprender algo, 3 semanas é um tempo assim, para você começar a cutucar a pontinha do negócio. É importante você notar que projetos diferentes requerem níveis de conhecimento diferentes. Às vezes você quer resolver só uma equação, você precisa aprender um método, você não precisa aprender todas as regras de validade daquele método. E assim vai. E por que que nessas horas, quando se trata de conhecimento, querendo passar dessa barreira de ser um repetidor, ser mais uma pessoa que consegue usar o conhecimento fora do lugar que você aprendeu ele, que eu acho que é a função de aprender, né? Você não aprende para replicar o que já foi feito, você aprende para construir coisas novas com as ferramentas pré-existentes. O que eu acho é que por que essas outras coisas se tornam secundárias? Um professor meu uma vez falou isso, uma frase assim, que às vezes soa um pouco mais pesado, mas eu acho que é verdade. Aprender nunca é indolor. Você aprende quando você engaja com aquilo de certa forma e tem esse custo energético, sabe? E aula, normalmente, a maioria da postura de vários alunos é mais passivo. Você fica sendo exposto ao passo a passo lógico, sem se questionar cada passo. Você aceita todos esses passos. Quando você faz isso, você está, de certa forma, tendo esse conhecimento mais mastigado e digerido e deixa passar para você pontos que podem ser importantes. Porque assim, você pode ter uma aula com uma pessoa que é um excelente professor, mas mesmo assim o conteúdo que está sendo apresentado é um conteúdo que aquela pessoa leu, pegou todos esses materiais, digeriu e fez a forma que é a visão dela de apresentação daquilo. E essa pessoa passou o filtro dela. Mas pode ser que o filtro dela pode ser excelente, ela pode estar passando um conteúdo ótimo, mas o que vai chegar até você não é a mesma experiência que você teria de você tentar explicar aquilo, por exemplo. Então assim, quando você parte para esse approach de aprender de forma mais ativa, vamos dizer dessa forma, em que você tenta engajar com o material de forma que você vai fazer essa digestão das coisas, que é a parte mais difícil de aprender. A parte mais difícil de aprender é passar de ser um repetidor para ser um executor, de certa forma. Isso, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você vê que assim, essas fontes externas todas, não só aula, se tornam secundárias. Porque você agora, no seu professor, você vai encontrar um tutor, um mentor, que vai te guiar pelo caminho das pedras. Você pode discutir explicações das coisas todas, mas hoje, por exemplo, eu vejo uma explicação, eu entendo a ideia, eu vejo o ponto principal, mas quem vai dizer se eu realmente sei ou não sou eu, depois que eu ficar pensando naquilo várias vezes, ler outras fontes e pensar sobre aquilo. Porque às vezes o professor entende muito bem aquilo, entende muito bem o que está acontecendo, mas eu não captei todas essas nuances ainda. Porque eu não tive o nível de contato com o material que essa pessoa teve. Então, assim, nesse contexto, um professor se torna realmente um orientador. O papel de um orientador, assim, é ser um degrau para você e facilitar o seu caminho. O seu orientador, por exemplo, teve que ler 100 referências para achar 3 que eram úteis. Você vai começar dessas 3 e talvez uma vai ser útil. Talvez eu tenha feito o decréscimo de número muito grande, então ficou meio ruim o argumento. Mas, enfim, vocês entenderam. E a mesma coisa é o papel de um monitor para uma graduação. Eu acho que, no meu ver, monitoria é ser um degrau para os alunos que estão na monitoria saírem daquele curso melhor do que você estava quando você saiu. Você vai ser um facilitador do percurso, mas não tem como você fazer o trabalho duro para a pessoa. E aí, nesse contexto, pensando que as pessoas aprendem de forma a terem esse contato mais íntimo com aquilo que elas estão estudando, é onde que as aulas se tornam algo mais para você trazer mais confusão mental para casa. A aula vai ser algo que vai te instigar a ir mais fundo ainda e pensar mais fundo ainda sobre tópicos, porque você já tá com aquela postura de resolver esses problemas que você mesmo tem interesse. E aí na aula o professor vai poder ter a capacidade de te mostrar, pô, você já tá entendendo esse tipo de coisa,
Então agora, olha essa outra pergunta em aberto. Olha isso aqui ninguém sabe até hoje. Isso aqui já sabem, mas é um ponto importante. E também você vai ter questões muito mais objetivas que facilitam o andamento da aula e facilita também para o professor ter um direcionamento melhor. Então, nesse contexto, eu não acho que é uma questão sobre utilidade de ferramentas externas. É mais a importância do trabalho pessoal ter sido feito. De novo, aprender não é algo passivo. Aprender não é fácil. Aprender algo é uma das tarefas mais difíceis que tem. Estratégias para pensar sobre o que você sabe ou não é expor aquilo que você sabe para alguém. E isso é uma tarefa difícil. Você pode ler um livro por 5, 6, 10 horas, aí você vai falar com alguém, a primeira pergunta que a pessoa fala é, às vezes, a pergunta mais óbvia que tinha para ser feita e você não sabe responder porque você não prestou atenção nos detalhes. Isso acontece muito, muito. Isso acontece desde o primeiro ano da graduação até com professores, tá? Professores, você vai pegar professores dando aula nos cursos, o professor se preparou muito para dar aquela aula, espera-se, né? E ele vai ser capaz de responder as perguntas porque ele está digerindo aquele material mais tempo, ele está com contato, às vezes é, sei lá, quarta, quinta vez que está dando esse curso. Mas, quando você chega no nível de pesquisa e está nessas discussões com os professores, você vê também que vão surgindo tópicos que a gente precisa, em conjunto, digerir junto mais para ter um contato mais profundo com isso mesmo. É natural do processo de aprendizado. Então, eu acho que nesse processo completamente individual, você aprende a aprender. Você se sente mais recompensado com o aprendizado, porque ele se torna mais duradouro e também ele tem um retorno maior para você, porque ele vai estar te dando como recompensa respostas que você tem interesse em aprender. E eu acho que nesse cenário, realmente, ferramentas secundárias, elas são auxiliares, não as principais. No fim das contas, o trabalho duro tem que ser feito pela pessoa que quer aprender, que nesse caso sou eu, você e todos nós. Então, eu achei um vídeo bem legal, eu achei a discussão bem relevante, e eu acho que entender que aprender não é simples, aprender é difícil, é uma coisa que foi libertadora pra mim, porque tirou um peso enorme das minhas costas, falou, pô, não é eu que sou ruim, não é eu que... É só difícil, sabe? E começar a pensar dessa forma que é difícil e eu preciso melhorar minha capacidade de fazer questões para melhorar minha capacidade de respondê-las, me fez ter uma orientação muito mais direta para aquilo que eu queria fazer. Hoje, tendo contato com pesquisa após quase 8 anos já, eu tenho mais direcionamento. Eu diria que a diferença entre um professor que está lá fazendo pesquisa e um aluno de graduação, a diferença maior não é conhecimento, não é essas coisas todas, tem essas diferenças, óbvio, mas o que é mais impactante é a capacidade de escolher as perguntas certas para serem respondidas. E essa habilidade não se ensina, eu acho. Você aprende no percurso como escolher as melhores perguntas para te orientar melhor. Então, as pessoas mais experientes, elas não aprendem mais e mais rápido porque elas têm mais capacidade ou são mais dotadas de inteligência, elas são melhores. Elas só sabem orientar melhor as sessões de estudo delas com as perguntas corretas. Então, esses são meus 2 centavos nessa discussão. Espero que isso ajude. Se você concorda, discorde, sei lá, deixa aqui embaixo. Lembrando que nada que eu falo é regra. Eu não sou ninguém, eu não sou formado em ensino. Essas coisas que eu estou narrando são experiências pessoais e coisas que me ajudaram nessa trajetória. E eu acho que ensino hoje em dia, não estou falando de ensino na verdade, mas aprendizado é uma situação pessoal que requer sim o seu esforço e provavelmente você vai ter que se esforçar muito mais do que o seu professor se esforçou para montar essa aula para aprender, se você quiser aprender isso em diversos níveis. E achar também o nível, a profundidade que você quer chegar aprendendo algo é importante e relevante, porque isso também impacta o caminho a ser percorrido. Ficamos por isso hoje. Vão lá ver o vídeo do Corre do PhD, o Corre do PhD. É um canal bem legal. Eu acho que essa discussão é bem da hora. Vale a pena você ver outras exposições. Então, a gente se vê no próximo vídeo.